Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira, aqui de Araraquara. Estejam sempre à vontade, a casa é de vocês também. Boa noite, internet, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, com saúde, para falar um pouco do Cristo, né? Para escutar um pouco do Cristo. Hoje nós temos a nossa amiga Rita, do Grupo Caritas. Ela vai falar sobre Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então vamos ficar bem atentos. Antes de eu passar para ela, eu vou ler uma mensagem que chegou para a gente. Ser manso ou pacífico não é ser passivo. Frente às injustiças, é saber que a semente plantada demora a florescer. É ver que ao cego não se pede que enxergue com clareza, nem ao doente que se estabeleça prontamente. É ser ao mesmo tempo calmo e ter a empatia, ou, melhor, a sabedoria do alto, que nos rega como as flores em desenvolvimento. Só de bom solo e no tempo certo se colhe o fruto proveitoso, que nutre e sustenta. O espírito tem limitações naturais, e ao aceitar as dificuldades sem rebeldia, acaba por aproveitar melhor os recursos do mais alto. Pois a paz que o habita, melhor, compreende que tudo é e será no tempo de Deus. Uma irmã que segue convosco. Tem tudo a ver com a palestra de hoje, né, pessoal? Rita, fique à vontade. Ó, pessoal, não vamos espantar não, mas a Rita falou que é umas 3 horas de palestra. No mínimo. Tá? No mínimo, tá? Mas qualquer coisa aqui a gente tem quando for 2 horas, corta. Isso, eu permito que ligue em casa avisando que vai atrasar um pouquinho, Tá, não tem problema nenhum. Obrigado, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite, Imagina, tá? eu que agradeço. Gente, dá licença, eu vou tirar, porque senão fica complicado, tá? Boa noite a todos. Boa noite, amigos aqui presenciais. Boa noite, amigos da internet. Obrigado por estarem aqui, obrigado pela confiança. E como é sempre bom quando nós vamos ouvir um pouquinho sobre Jesus, sobre o nosso mestre, nosso guia e modelo, que nós possamos vir sempre com os nossos corações e as nossas mentes livres, abertas, que nós possamos deixar um pouquinho os problemas lá fora. É claro que esses problemas que por vezes nos trazem até aqui, a busca desse Cristo, que é justamente isso que ele nos convida, que nós possamos ir até ele todas as vezes que nós precisarmos e quando não precisarmos também. É muito difícil. Vamos de fato, não apenas a sua mensagem, as suas palavras, mas que nós possamos assimilar, compreender aquilo que ele está falando. Claro que não é de uma hora para outra, mas que nós possamos gradativamente entender. E nós vamos falar hoje um trecho muito significativo. Os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Como eu já disse, o Sermão da Montanha, ele não é uma mensagem simplesmente, ele é um roteiro de vida, tá? Vivido. É importante nós estudarmos? Obviamente que é. Mas não basta. De nada adianta eu saber o Evangelho de cor, saber todos os capítulos, versículos, que maravilha. Mas eu coloco em prática? Então não adianta. São apenas palavras. Então, essencialmente, todo o Evangelho, principalmente o Sermão do Monte, não basta apenas o estudo. Eu preciso colocá-lo em prática. Eu preciso começar a colocá-lo em prática. E todas as palavras do Cristo, elas são baseadas em 2 partes, né? Que a gente fala que ele resumiu todos os 10 mandamentos nessas 2 partes. O amor. O primeiro, o amor a Deus. E o segundo, o amor a semelhantes. Então, toda a fala do Cristo, se nós formos analisar cada palavra sua, cada momento, cada mensagem, está baseado no amor.
o amor a Deus e o amor ao semelhante. Porque nós não podemos desassociar um do outro. Se eu amo a Deus, naturalmente eu amo ao semelhante. E se eu amo ao semelhante, eu amo a Deus. Não tem como eu separar essas duas coisas. Elas estão juntas. Tá? Então nós vamos pensar o seguinte. As bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Quando Jesus fala assim, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado significa feliz. Então, quando ele fala de bem-aventurança, ele está falando feliz daquele que faz tal coisa, ou que é tal coisa, ou que tenta ser. Então, ele já está trazendo que, a partir do momento que eu consigo compreender essas bem-aventuranças e coloco em prática, eu já estou começando a trilhar o caminho da felicidade. Então, bem-aventurado é feliz. Mas por que ele fala, por exemplo, que os mansos eles possuirão a terra? Ou o pacífico é filho de Deus? Ou que verá a Deus? Ou de quem é o reino dos céus? Porque junto com as bem-aventuranças ele traz todos esses complementos. Por que será que Jesus falou isso para nós? Porque ele traz assim para nós, ó. Os homens bem-aventurados, os cidadãos dos reinos dos céus, são os pobres de espírito, são os puros de coração, são os mansos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, são os pacificadores, são os misericordiosos, os que choram. Felizes os que choram. Intrigante. São os que amam aos que os odeiam e fazem bem aos que lhe fazem mal. Tudo coisa fácil de nós compreendermos e colocar em prática, Esse código de conduta, como eu disse, não é apenas para ser lido, mas ele para ser vivido. Então vamos lá começar com o primeiro. Bem-aventurados os mansos. Mas o que é mansidão? Alguém já parou para pensar nisso? O que é ser manso ou brando, Desistência de qualquer violência, física e mental. E a sua substituição pela força do espírito. Violência física e mental. Ao contrário da violência que traz conquistas temporárias, quando nós utilizamos a força do espírito, nós estamos falando de conquistas permanentes. E é a isso que Jesus está nos conduzindo, a essas conquistas permanentes. Porque quando eu entro numa guerra, quando eu entro numa briga, eu estou lutando por algo ali, às vezes momentânea. Por um tempo. Às vezes para suprir ali o meu orgulho, o meu egoísmo, que seja. A gente fala muito da dignidade, Eu preciso, a minha honra, nós utilizamos muito essas palavras. Mas aquilo ali, a gente acha que vai resolver, mas nem isso resolve. Porque a violência, seja ela qual for, seja física, seja mental, Nós temos vários tipos de violência, ela não resolve nada, muito pelo contrário. Ela só piora, ela só complica a nossa vida. Então, na verdade, a gente fala, conquistas temporárias, é uma ilusão, porque não traz conquista nenhuma. Mas quando nós falamos que nós precisamos usar a força do nosso espírito, aí é diferente. Aí sim nós estamos falando, então, desse ser imortal. Porque eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que estou temporariamente num corpo. A Rita não é isso aqui. A Rita é um espírito imortal. Então, toda a mensagem de Jesus é nesse sentido, de que nós possamos caminhar nessa imortalidade, Em direção a Deus, em direção a Jesus. Então, quando nós pensamos na palavra de Jesus, ele não está falando nada para o agora, para o temporário. Ele está falando muito adiante. Então, por isso que nós temos dificuldade de entender a sua mensagem. E essa promessa de Jesus, quando ele diz que os mansos possuirão a terra, ela parece tão contrária, mas tão contrária às nossas experiências, aquilo que nós vemos nos jornais, no nosso dia a dia, no nosso trabalho profissional, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Porque quando você fala da desistência da violência, quando você fala de ser brando ou manso, muitas vezes nós imaginamos uma pessoa boba, uma pessoa que não reage, que é rotulado às vezes de inocente demais,
Ah, mas se você for assim, as pessoas vão se aproveitar de você. Esse é o rótulo que uma pessoa que age dessa forma, muitas vezes acaba tendo. Mas Jesus ele fala ao contrário, que essas pessoas são justamente que vão possuir a terra. Mas por quê? Nós precisamos pensar o seguinte: nós somos viajantes. Nós estamos aqui numa jornada. Então nós vamos, voltamos, até que nós aprendamos. Pensamos na terra como uma escola. E pensamos no nosso dia a dia como lições preciosas que nós precisamos aprender. Quando nós estamos numa escola, me desculpem eu usar esse exemplo, mas é por experiência própria, se a gente não consegue aprender uma lição, se a gente não consegue assimilar, não adianta eu mudar de grau. Não adianta eu querer caminhar, porque eu não consegui aprender a lição. Eu vou ficar paralisada. Então, a Terra ela é uma grande escola. Por isso que eu preciso voltar várias vezes. Às vezes repetir essa lição, às vezes me ver na mesma sala de aula com os mesmos professores. Porque nós temos vários professores na nossa vida. Às vezes aquele irmão difícil, que eu não me dou bem, que eu tenho dificuldade até de conversar, ele é meu professor. Ele está me falando, olha, você precisa trabalhar mais a sua paciência. Como é que eu vou saber que eu melhorei se eu não me testar? Se eu conviver com pessoas sempre iguais a mim? Porque às vezes a gente fala muito dessa questão da afinidade. Mas é justamente quando eu vejo algo, ou eu convivo com alguém que pensa diferente de mim, é que eu vou saber no que é que eu preciso melhorar. E esses professores, eles estão o tempo todo conosco. Em qualquer lugar, gente. Às vezes é o meu vizinho. Às vezes é o meu irmão, o meu esposo, meu filho, meu pai, minha mãe, o meu colega de profissão. Mas será que eu só tenho esses professores que vêm me testar o tempo todo para ver se eu estou melhorando? Não. E a misericórdia de Deus, como é que fica? Tem também aqueles professores amáveis, que não vêm apenas para nos testar, mas que vêm ensinar pacientemente várias vezes. Olha, aqui ó, você precisa melhorar. Vamos lá, eu vou junto com você. Se caiu, dá a mão, te ajuda a levantar. Então nós temos vários tipos de professores no nosso mundo, porque nós somos amados, nós somos filhos de Deus. E se nós, humanos, com os nossos filhos, nós que somos tão imperfeitos, temos uma paciência infinita, imagine Deus, que é perfeito, que nos ama infinitamente, se ele não teria essa paciência. É essa mensagem que Jesus vem trazer para nós. Olha, vale a pena. Mesmo que o mundo não te compreenda, mesmo que a sua postura às vezes passe por críticas, é assim que nós temos que ser. E será que nós vamos entender isso de imediato? Será que eu consigo sair daqui hoje e falar, não, a partir de agora, eu ouvi a mensagem lá, eu vou ser manso? Claro que não, gente. Imagina. Como eu disse, nós somos alunos. Então nós vamos gradativamente, com muita paciência, até que a gente consiga alcançar isso. Mas nós estamos a caminho. Olha que maravilha, nós estamos numa quinta-feira à noite, todos aqui reunidos, falando de Jesus. Isso já é um passo. Parece pouco? Não é. Porque tem muitos irmãos que não conseguem ainda fazer isso. Que nem têm a consciência, às vezes, que precisa fazer. Qual é a direção que precisa tomar? Então nós já estamos a caminho. Já é uma esperança. Já é um alento para todos nós, né? Essa ilusão de que nós temos, que muitas posturas, né, de eu ser às vezes autoritário, de eu mostrar que eu sou bravo, ou que eu sou dono, de que eu falo mais alto, que eu que mando, essa postura, ela traz uma ilusão muito grande de que nós vamos possuir algo, de que aquilo é nosso, de que se eu agir dessa forma, eu vou ser dona do mundo. Nós vemos isso.
diariamente muitas pessoas que às vezes se iludem com posição social, com aparência física, e esquecem que tudo isso é temporário. Por isso que eu falei que a mensagem do Cristo, ela vai muito além disso. Ela vai muito além. O tempo não conta. Ele vai muito acima de todas essas coisas ilusórias. Então, quando Jesus fala que nós seremos possuidores da terra a partir do momento que nós aprendemos a ser brandos ou mansos, ele está dizendo para nós que quando eu melhoro, você melhora, o Flavinho melhora, a Isa melhora, gradativamente a humanidade vai melhorando. E quando nós somamos as individualidades, nós começamos a ter uma coletividade. É 1 mais 1, gente. E quando a coletividade melhora, o mundo melhora. E aí o que vai acontecer? Serão maioria. Então quem que vai possuir o mundo? Os melhores, os mansos, melhores de coração. Tá? Toda vez que a gente fala em melhor, não é nada material. É sempre o sentimento. É sempre a virtude. É disso que Jesus está falando. Tá? Quando a gente fala do possuidor, é o mundo interno. Nós melhoramos de dentro para fora e não de fora para dentro. É sempre daqui, a partir daqui de dentro que eu passo a ser uma pessoa melhor. Quando eu começo a externar isso, eu começo a mostrar para as pessoas que vale a pena. Por mais difícil que seja. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacíficos? São aqueles que obedecem à lei de fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Tratam a todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Fácil? Ó. Mas se nós formos analisar a sequência do Sermão do Monte, nós vamos perceber que Jesus, ele foi trazendo essas bem-aventuranças realmente numa sequência. E as primeiras não são essas. Os mansos e pacíficos ou brandos e pacíficos. Antes de nós chegarmos a esse grau, nós temos outras virtudes a conquistar. Então ele fala assim, ó, a primeira, os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Gente, nós usamos muitas vezes os pobres de espírito achando que nós estamos ofendendo alguém. Pobre de espírito não é uma ofensa, é um elogio. Pobre de espírito é uma pessoa humilde. E por humilde, a gente não está falando de quem não tem, por exemplo, dinheiro. Uma condição financeira melhor, não. A pessoa pode ter muito dinheiro, uma condição financeira maravilhosa e ser humilde. Da mesma forma que a pessoa pode não ter absolutamente nada, materialmente falando, e ser uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, nós não estamos falando de questão material, estamos falando daqui. Sempre daqui. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram? Como assim? Tem alguma coisa estranha? Não. Quando eu falo bem-aventurados os que choram, ele está falando da dor como aprendizado. Porque nós temos um olhar para a dor como sofrimento. Mas a dor é uma professora também. E que muitas vezes é necessária. Até mesmo, se nós formos analisar a questão da doença no corpo físico, o que a dor faz? Ela nos avisa, ela nos alerta. Quantas vezes nós sentimos uma dor e nós vamos ao médico a tempo de descobrir que nós precisamos tratar algo? Então ela está nos alertando, olha, tem alguma coisa errado, tem alguma coisa que você precisa ficar mais atento. Da mesma forma as questões espirituais, a dor é um alerta. Fala, olha, eu acho que você precisa retomar o seu caminho. Porque nós sofremos quando nós agimos contrariamente às leis divinas. Todas as vezes que nós agimos contrário à lei divina, a dor vem. Então, é a dor como aprendizado. Então, esse bem-aventurados os que choram, né? Eu sei que é estranho falar, mas é aqueles que sabem sofrer. Aqueles que entendem essa dor como um aprendizado. Como um meio, muitas vezes, de se melhorar. Né?
Aí vem o bem-aventurados os mansos, que aí entramos na não violência. Olha a sequência. Depois vem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça divina, não é a justiça dos homens. A justiça dos homens ainda não é igual à justiça de Deus. Um dia será, mas ainda não é. Então é a justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso? Né? Se você pegar a palavra e você separar misericórdias, é um coração compadecido. Então, quem é misericordioso? Aquele que se compadece com a dor do outro, que tem um coração amoroso, que olha para o outro com um olhar diferente, sem julgamentos. Olha só. Bem-aventurados os limpos de coração. É aqueles que conseguem vencer as suas próprias dificuldades. Reconhecem a sua inferioridade, sim, as suas dificuldades, os seus defeitos, que todos nós temos, sem exceção. Todos nós estamos na mesma luta. Então, todos nós temos essas dificuldades, mas que não paralisa. Não fica lá na lamentação. Fala, não, realmente eu tenho essa dificuldade, mas eu vou me esforçar para melhorar. Então, bem-aventurados os limpos de coração. E aí vem os bem-aventurados, os pacificadores, os que seguem as leis divinas. E aí, as duas últimas, os que sofrem perseguição, que aí entra a questão da ética e da moralidade, né? E os que sofrem injúrias, acima dos conceitos humanos. Aqueles que não se importam mais com a opinião do outro, mas que sim, que é preocupado em fazer o que é certo. Porque às vezes, quando a gente fala principalmente em ética e moralidade, às vezes a gente age e fala assim, mas está dentro da lei. Mas nem tudo que é legal é moral. Como eu disse, as nossas leis elas ainda não estão no mesmo patamar das leis divinas. Então, olha só a sequência, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, tem uma mensagem de Lázaro que é de 1863. 1863. E ele fala assim, olha só. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou vício que devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração, em 1863, tá? É a atividade intelectual. Coincidência, né? O vício é a indiferença moral. Será que nós ainda estamos nisso? Acho que não totalmente. Caminhamos um pouquinho, sim. E vocês vão saber por quê. E por que ele fala a atividade intelectual? O que é atividade? Atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Opa, por que menos brilhante? Será que todo esse avanço intelectual está sendo usado para o bem? Nem sempre. De fato, nós avançamos muito intelectualmente, mas nem sempre a moral e a ética está, por exemplo, no avanço intelectual na política, na ciência, em todas as áreas. Quando nós conseguirmos, a gente sempre fala que nós temos duas asas para desenvolver, a moral e a intelectual. Nós estamos desenvolvendo muito mais uma do que a outra. Quando nós desenvolvemos muito mais uma asa do que a outra, nós não conseguimos alçar voo. Então agora é o momento de nós desenvolvermos a moral. E começar a colocar a moral em todas essas áreas. E aí sim nós vamos conseguir alçar voo. E aí nós voltamos à pergunta novamente. Quem é, pois, o verdadeiro pacificador? Eu vou recorrer a Alberto Roden, que ele fala assim, sobre o pacificador. Aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Aliás, ninguém pode ser pacificador de outros se não for pacificador de si mesmo. A pior das guerras, a mais trágica, é o conflito que o homem traz dentro de si mesmo. Todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno não devidamente pacificado. E aqui nós vamos entrar num
num livro muito interessante, num capítulo muito interessante para que a gente possa entender bem. Olha só o que ele fala, que toda guerra mesmo, às vezes entre países, nós estamos vivenciando uma que está sendo bem falada na mídia, ela começa de um conflito não pacificado de alguém. Mas por que conflito e não maldade? Nós nos perguntamos isso. Aí eu vou recorrer, gente, ao livro Boa Nova, o capítulo 26, que chama A Negação de Pedro. Tá? Não vou lê-lo, mas o que trata esse capítulo, recomendo a vocês lerem. Esse capítulo começa falando do trecho do Evangelho quando Jesus está fazendo aquele momento do lava-pés, ou seja, lavando os pés dos discípulos. E lá no capítulo, o irmão X, né, ou Humberto de Campos, como queiram, ele diz que Pedro fica revoltado com aquela postura do Cristo. Porque Pedro era muito explosivo. Ele era temperamental, então ele era assim mais bravinho dos discípulos. Quando ele vê Jesus lavando os pés dos discípulos, ele fica revoltadíssimo. Ele fala, como assim? Não é para Jesus fazer isso, ele é o mestre. E ele olha feio para os outros. Humberto de Campos narra isso, ele olha feio para os outros discípulos, que era inadmissível isso. E Jesus então o repreende. Pedro, não queira ser melhor que o outro, não queira ser diferente do outro. Não, mas eu jamais permitirei que o mestre lave meus pés. Mas por quê? E aí ele entra nesse embate e Jesus vai explicando para ele, vai conversando, até que ele acalma um pouco. Então Jesus entra naquela fase dizendo que chegaria o momento de grandes provações, e que eles não poderiam acompanhar do que Jesus estava falando, do momento da crucificação. Ele já estava alertando. E aí Pedro fala, mas como que eu não posso te acompanhar? Eu não sou digno, o senhor não sabe que eu te amo. Não, eu sei, mas você ainda não está preparado para me acompanhar. E Pedro fica pensando, sempre indignado, não é? Até que chega, então, o momento de Jesus ser preso, né? Só que antes disso, quando Pedro conversa com Jesus e vai falando, Jesus fala uma frase muito significativa para Pedro e ele guarda aquela frase. Porque ele vai começando a perguntar, mas por que fariam isso com Cristo? Por que ele passaria por tantas provações? E aí ele começa a falar, não, mas as pessoas são más, e só resumidamente. E aí Jesus fala assim para ele, Pedro, você vai aprender que o homem do mundo ele é muito mais frágil do que perverso. E é duro às vezes da gente lembrar disso quando a gente vê determinadas coisas, mas é verdade. E Pedro aprendeu isso. Porque no momento da prisão de Jesus, o que Pedro faz? Ele tira uma espada de um dos guardas e ele machuca, né? Ele corta a orelha de um dos guardas. O que Jesus fala para ele? Pedro, embainha a tua espada. Não é com violência que nós vamos resolver isso. Jesus era um pacificador. Ele deu o exemplo de tudo aquilo que ele falou. Mandou Pedro guardar a espada. E Jesus tinha falado outra coisa para Pedro. Pedro, para que ele entenda a frase de Jesus, que o homem é muito mais frágil do que perverso. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro ficou indignado, falou, jamais, eu não vou fazer isso com meu mestre, de forma alguma. Pois eis que Jesus foi preso, né? Nós já conhecemos isso. Eles ficam imobilizados. Quando Pedro é reconhecido entre a multidão como um dos seguidores, o que Pedro faz? Ele nega o Cristo 3 vezes. Pedro era mau? Não. Ele era frágil. E não só Pedro. O único que ficou com Jesus, e Jesus também previu isso, falou para eles, o único que ficou ao lado do Cristo, em todos os momentos, foi João. Ao lado de Maria, ao lado de Madalena. Os outros não. Eles eram maus? Não. Eles eram frágeis. Então, quando a gente tiver dúvida se de fato o homem é muito mais frágil do que perverso, lembremos desse modelo. Lembremos desses exemplos. Olha quanta coisa os discípulos fizeram, mas eles eram frágeis. Eles tinham medo. E nós temos medo por vários motivos. O que nos fragiliza? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que seja. Mas nós somos mais frágeis do que maus, do que perversos. E aí, para que a gente possa entender tudo isso,
Tem uma mensagem do livro Fonte Viva, a mensagem 114, que chama Embainha a tua espada. Lá tá dito assim, Emmanuel: de lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do mestre, a gente nunca percebeu isso, tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Né? Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Por que os discípulos não ficaram do lado de Jesus quando ele foi crucificado? Porque eles também estranharam a passividade do Jesus. Acharam que Jesus ia reagir. Esperavam outra coisa de Jesus. Judas imaginava Jesus um guerreiro. E todos eles acharam que ele ia reagir. Que ele ia usar seus poderes, que ele ia sair voando, enfim, imaginaram um monte de coisa. Quando eles viram que Jesus se entregou pacificamente, se negando a ser violento, ofender ou fazer qualquer coisa, qualquer tipo de reação contra aquilo que estava fazendo, eles se decepcionaram. E aí, para que a gente possa levar essa reflexão conosco, se decepcionaram com Cristo. Cristo passou por isso. E por que nós não podemos passar? Jesus em algum momento disse que seria fácil segui-lo? Não. Ele sempre disse que seria difícil segui-lo. Ele sempre disse que nós teríamos dificuldade. Mas a maior força de uma mensagem está sempre não só nas palavras, mas no exemplo. Por isso que Jesus fez questão de dar o exemplo de tudo aquilo que ele fazia para nós. Então, o que ele fez? Ele foi manso o tempo todo. Jesus nunca ofendeu ninguém, nunca agrediu ninguém, independente do que dissessem a ele. Jesus sempre foi pacífico. Em momento algum, Jesus ergueu a mão para quem quer que seja. Ele sempre ensinou com amor. Ele era firme, mas ele não era violento, ele não era agressivo. Então, o exemplo está aí. Então, se Jesus passou pelo que passou, por que nós não podemos passar? Por que quando as pessoas nos chamam de bobo, mas estão fazendo você de bobo, por que a gente não pode passar por isso? Por que a gente se importa tanto? Porque nós somos orgulhosos ainda. Nós não vamos nos modificar de uma hora para outra. Nós vamos nos modificar gradativamente. Quando a gente for pensar na mansuetude ou na brandura, no pacifismo, de ser pacífico e ser pacificador, nós lembremos que antes disso nós precisamos começar a ser humildes. Porque a pessoa humilde, ela não vai se importar tanto assim com o comentário do outro, com a opinião do outro. Ela tem a dela. Que nós precisamos conquistar a pureza de coração, que nós precisamos ser misericordioso com o outro. É assim, é passo a passo, até que nós consigamos chegar em todo o Sermão do Monte. Lembrando sempre que o Sermão do Monte são as leis divinas a qual devemos seguir. Jesus, ele veio aqui, quando ele veio falar que ele não veio modificar a lei, ele veio dar cumprimento a ela. O que ele quis dizer? Que ele veio exemplificar. Ele não veio mudar nada. Ele só veio falar, olha, é assim, assim, assim que nós vamos fazer. Mas eu não sei como, mestre. Tá bom, vamos fazer junto. Então ele fez. Então, como a gente costuma brincar, ele não só falou, ele desenhou para nós. Mas ainda assim nós temos dificuldade. Mas nós vamos chegar lá. Eu acredito que nós, muitas vezes, nos subestimamos muito. Nós esquecemos da nossa capacidade e, principalmente, nós esquecemos de quem nós somos filhos. Nós, humanos, quando estamos encarnados, nós costumamos falar muito da questão sanguínea. Olha, eu sou herdeiro de tal coisa, a minha ancestralidade é tudo muito importante. A ancestralidade física. Mas e a minha ancestralidade espiritual? De quem eu sou filha ou filho? Eu sou filha de Deus. Eu trago já dentro de mim todo esse potencial de amor, todo esse potencial de crescimento, todo esse potencial que Jesus sempre viu em todos nós. Jesus era filho de Deus.
Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Por quê? Porque todos nós temos a capacidade, a força e o amor dentro de nós para alcançar o melhor. E não duvidem, o melhor está muito além do que nós conseguimos imaginar. Porque nós ainda enxergamos muito pouco, mas aí nós vamos chegar lá, nesse ser integral que Jesus sempre apostou. E é para esse ser integral que ele veio falar tudo isso e exemplificar. Por isso que nós ainda temos dificuldade, às vezes, de compreender sua mensagem. Mas nós vamos chegar lá. E aí, para que a gente possa encerrar, trouxe uma frase de Emmanuel, que é muito importante também, e que a gente possa colocar no nosso dia a dia, no nosso lar, que é a nossa primeira escola, no nosso trabalho profissional, que é a segunda escola, e na sociedade de modo geral. Ele fala assim, olha, viver de qualquer modo é de todos. Viver de qualquer modo é fácil. Qualquer um pode fazer isso. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Porque quando nós conquistamos a nossa paz interior, gradativamente nós vamos conquistar a paz exterior também e emanar essa paz. E nós sabemos que nós somos emissores e receptores de energia. Então, naturalmente, se eu emano amor, se eu emano a paz, se eu emano pacifismo, se eu emano brandura, mansidão, é isso que eu vou contaminar não só o ambiente, contagiar o ambiente e aqueles que convivem conosco. E a força do exemplo é extremamente importante. Jesus está aqui que não me deixa mentir, que nos ensinou através do exemplo. Então, que todos nós que nos propomos a seguir Jesus, porque se estamos aqui, nós estamos nos propondo a seguir Jesus. É um compromisso que estamos assumindo com Ele. Tá? Nós sejamos conhecidos não pela perfeição, gente, mas pelos nossos esforços. Qual o esforço? De conquistar essa paz. Gradativamente. E assim, devagarzinho, nós vamos conquistando todas as outras virtudes tão necessárias para que sejamos bem-aventurados, ou seja, felizes. Eu agradeço a todos. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Agradeço aos amigos também da internet, pela confiança, Flavinho, Isa, tá? E que Jesus possa acompanhar todos nós de volta no nosso lar, com a paz que, por enquanto, só Ele pode nos dar, mas que nós aprenderemos a conquistar também. Muito obrigada a todos. Vamos agradecer a Ritinha, né, por essa palavra, por esse alimento espiritual, que todos nós, com certeza, precisamos muito ainda. E vamos agradecer os nossos irmãos que estiveram com a gente. Agora nós vamos encaminhar para os passes, então nós vamos nos despedindo do pessoal que estava assistindo online aqui. Que Jesus abençoe a todos com muita paz, com muita luz.